Bom dia a todos. Hoje eu e o Rafael vamos apresentar para vocês sobre a história da comunicação. Como isso tudo começou? Os homens das cavernas primitivos, eles comunicavam por meio de gritos, de gestos, de grunhidos. E não tinham racionalidade ainda, não tinham desenvolvido isso. Era como se fossem animais mesmo. E como isso começou a mudar? Foi quando eles começaram a manejar os objetos e os objetos eles relacionavam funções para esses objetos. Por exemplo, a lança era de caça. Então eles começaram a associar coisas no cérebro deles e foi desenvolvendo. E algum tempo depois, eles começaram a fazer as pinturas rupestres, que foram a primeira forma de comunicação em si com outras tribos e até entre si mesmo, porque eles documentavam as caças deles, as tradições. E essas pinturas também foram observadas no Egito, em 3100 a.C. Um pouco depois, porque as primeiras pinturas rupestres foram datadas de 8000 a.C. aproximadamente. E pulando agora para 1445, foi quando surgiu o primeiro modelo avançado de comunicação, que é a tipografia. Em 1945, o Johann Gutenberg ele inventou a tipografia, que é a arte de imprimir. E ela facilitou muito a vida da humanidade, porque agora os escritos podiam ser transportados. E assim, barateia muitos custos e todo mundo vai ter um acesso mais democrático à informação. Eles vão começar a ler mais e os objetos físicos vão poder ser interpretados por várias pessoas. A invenção da tipografia culminou na imprensa, que é reunir todos os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação reunidos que formam a imprensa, que são formas de passar informação para a sociedade. E o primeiro meio, assim, que ajudou a imprensa a evoluir foi o jornal, que surgiu no século XVIII, com a ajuda do invento do Johann Gutenberg, que foi a prensa móvel, que era o equipamento que ajudava a imprimir as coisas. E assim culminou na invenção do jornal. Qual a função social da imprensa? A imprensa, ela ajudou muito a sociedade, porque agora o cidadão comum pode ter acesso à informação de uma forma mais fácil, que antes era somente os grandes poderosos que podiam ter esse acesso ao conhecimento mais avançado. E agora ele pode pensar melhor, ele pode refletir melhor sobre o que está acontecendo à volta dele. E foi uma grande invenção por esse motivo. E como um quadrinista chamado Bira Câmara falou, em uma citação dele, eu vou ler para vocês. Principal veículo para a difusão das ideias durante os últimos 500 anos, a mídia impressa interpenetra todas as esferas da atividade humana. Nenhum evento político, constitucional, eclesiástico e econômico, nem os movimentos sociais, filosóficos e literários podem ser compreendidos sem levar em conta a influência da imprensa sobre eles. O comércio de obras impressas tem importante participação no desenvolvimento econômico de todos os ramos da indústria e do comércio. Como nem tudo são flores, a imprensa também tem um lado muito negativo, que é o lado das fake news, né? Que muitas vezes há muitas manchetes tendenciosas que não passam a informação em si verdadeira. Esse é o lado negativo. Isso evoluiu até nos dias atuais, né? Que tem o YouTube, que às vezes tem thumbnails chamativas para atrair cliques, e isso não é legal, né? E agora vamos falar sobre os Correios, que é um dos meios mais antigos também, que até no Egito Antigo ele foi utilizado. E na modernidade ele teve um papel fundamental também, porque quando não existia meios mais modernos de comunicação, ele era utilizado para transmitir mensagens a longas distâncias, mensagens e bilhetes. E no século XVIII surge o telégrafo, que com o avanço da eletricidade foi viável a invenção do telégrafo, porque funcionava por meio de fios. E os fios transmitiam eletrodos, né, que transmitiam códigos.
Então, a pessoa que recebia o código tinha que interpretar o código. Um dos mais famosos foi o código Morse. E aqui temos a imagem do telégrafo e do código Morse, né? E no século XX, os dois protagonistas, rádio e telefone. O rádio, ele funciona por meio de ondas eletromagnéticas que são transformadas em áudio e passa informações, entretenimento, novelas, músicas. As informações eram muito utilizadas em tempos de guerras e também utilizadas hoje para o indivíduo receber informação sobre o que está acontecendo em seu meio. O telefone, ele já é uma evolução do telégrafo, que agora não será mais por códigos, e sim por mensagens de voz em tempo real. Aqui temos algumas imagens do rádio, do telefone. E nesse mesmo século XX, surge a televisão e a internet. A televisão funciona também por ondas eletromagnéticas que transmutam em sons e imagens. Então, ele é um meio mais utilizado atualmente. E também temos a internet, que é um sistema global de redes de computadores, que tem como recursos eletrônicos, sem fio e fibra ótica. As pesquisas dizem que a televisão é o maior, né, dos tempos atuais. Porém, a internet ela tem todo o potencial de passar a televisão. Pois assim como os outros meios de comunicação foram ficando obsoletos, a televisão também pode chegar e ficar obsoleta. E a internet é uma revolução, porque a internet engloba todos. Você tem tudo na internet. Você tem tanto imagens, vídeos, voz, música, tudo. Todos os meios meio que se reúnem na internet. Aqui temos algumas imagens da televisão, né, da internet, dos cabos. E agora o Rafael vai falar um pouco sobre a evolução dos dados. Opa, muito obrigado, João. Bem, já que a gente viu a evolução da comunicação, né, nos dados, nos meios analógicos, né, assim dizer, vamos ver como foi essa transformação no mundo por meio digital, né? Bom, a gente pode saber que tudo começou na computação pela máquina de Alan Turing, criada pelo nosso matemático inglês Alan Turing, né? O que essa máquina fazia? Nada mais do que alguns cálculos, né? Ele pegava conjuntos de 8 bits, né, para descrever letras, né, tipo A, B, C. Esse conjunto chamava de bytes, né? Nos primeiros computadores, né, trabalhava com cerca de 8.000 bytes, ou 1 kbyte, como é mostrado na imagem, né? Para você ver nossa evolução, né, máquinas como o REMEC 350 ofereceu até milhões de bytes ou megabytes de armazenamento para aumentar a capacidade, né? E ficou ainda menor fisicamente. Se for ver a nossa evolução, cada vez mais vai aumentando a capacidade de memória, de armazenamento de dados e diminuindo o espaço. E sem falar também do barateamento. Tá. E como a Priscila Lopes e Martin Gilbert, não sei se esse é o nome que se pronuncia, né? Eles calcularam que por volta de 2003 passamos a produzir mais dados digitais armazenados em DVDs, HDs, em pendrives, do que por meio analógico, como filmes, LPs, fotos, livros e jornais, né? E em pouco tempo passamos do bilhão de bytes para o gigabyte, depois para o terabyte e, por fim, o petabyte, como, por livros, pinturas, filmes, entre outros, né? Tudo que a humanidade havia produzido até 1986 ocupava por volta de 2.600 petabytes, ou 2,6 exabytes, né? 20 anos depois, né, por volta de 20 anos depois, havia produzido 110 vezes mais informações, como filmes de alta resolução, com computação gráfica, e mais dados, né? Em 2011, inauguramos uma nova casa decimal, né, que acumulava mais de 1,6 zettabytes, ou 2.600 exabytes de dados. Vai passar, João. Em 2015, a humanidade passou dos 8 zettabytes, né? Que é bastante, mas se for para pensar, o YouTube sozinho já conseguiu 1 exabyte de vídeo. Não é muito, nada é perto, comparado com a natureza que a gente tem hoje, né?
como a gente pode ver no Observatório Astronômico da ESCAP. Ela deve gerar sozinha por volta de 4 vezes mais informações do que isso até 2025, né? Por causa do acúmulo de dados de sequenciamento de genomas, né, que é cada vez mais barato, e assim por diante, como bactérias, vírus, todos esses dados são guardados lá. E o que a gente pode aguardar para o futuro disso tudo, da comunicação e dos dados? Bem, se a gente for basear na lei de Moore, né, que nossa evolução de tecnologia segue por uma função exponencial, né? Se reparar bem, cada vez mais, tanto na parte de comunicação quanto na parte de dados, vão diminuir o espaço das máquinas, né, por assim dizer, e aumentando a capacidade maior de transmitir dados. Então, acreditamos que daqui a pouco vai ser tão pequeno quanto um celular que a gente precisa para programar ou escrever alguma coisa, e talvez nem precisando disso, né? Talvez um chip no nosso cérebro seja implantado futuramente, quem sabe. E é isso. E tá aqui nossa pergunta, né? Qual foi o papel de Jonas Gutenberg, inventor da tipografia, na história da comunicação, né? O que ele influenciou? O que foi a mudança histórica, em geral, né? E nossas referências. Muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Quer deixar alguma coisa mais, João? Um agradecimento? Queria agradecer a presença de todos aqui e agradecer a todos aqui pela atenção, né? Isso mesmo. Muito obrigado.